Bem-vindos ao meu TCC, um programa sobre as lombras dos perrengues, as ideias e as pesquisas dessa fase final das graduações. Eu me chamo Lucas, sou um homem branco, de barba, quase sem cabelo. Hoje estou vestindo uma blusa de algodão branca com estampas de azulejo português. Estou num ambiente iluminado por luzes coloridas. Atrás de mim, grafismos com as áreas do conhecimento da universidade. Uma televisão com o logo Meu TCC, esse programa que a gente está gravando, está construindo aqui hoje. À minha frente, uma mesa cinza, comprida. Em cima dela, duas canecas, também com o logo do Meu TCC. E também à minha frente, nosso convidado de hoje, Vinícius Dantas, que vai se descrever, vai se apresentar e vai introduzir para a gente o que é o TCC dele. E daí a gente vai se embora. Bem-vindo. Obrigado. Eu me chamo Vinícius, sou um homem branco, de cabelos curtos, cabelo preto. Estou usando a camisa preta, uso óculos e estou aqui nesse belíssimo programa. Conta pra gente o que é o teu TCC. Meu TCC é sobre a geração automática de sprite sheets para jogos 2D. Basicamente, é geração de animação, frame a frame. Nele eu experimentei diversas ferramentas do estado da arte atual de geração de IA generativa e nele eu consegui fazer um pequeno protótipo de uma ferramenta que é capaz de automatizar esse processo de criação de animações a partir de uma descrição visual simples, um rabisco, uma imagem. Mas ela ainda possui também suas limitações dentro do campo do modelo que eu experimentei durante o processo do TCC. E nele eu também consegui avaliar a ferramenta com 6 pessoas da área assim, que atuam na indústria de jogos e consegui levantar algumas avaliações com a questão da usabilidade da ferramenta e também de pontos que podem ser aprimorados para versões mais robustas e também alguns apontamentos assim, do que pode ser feito para melhorar a ferramenta no estado atual e do que seguir experimentando em próximas iterações da ferramenta. Só para dar uns passos atrás, porque tem gente que não faz ideia do que é frame a frame, tem gente que não faz ideia do que é IA. Então, o que são essas coisas? Vamos começar por aí. Bem, no início, assim, a animação é basicamente o processo da gente criar a ilusão de movimento através de você repetir várias vezes várias imagens de sequência para dar a sensação de ilusão de movimento. Basicamente na abordagem do problema que eu quis tratar no trabalho foi da animação tradicional mesmo, do que a gente faz, assim, de ter vários frames, vários quadros e você exibir eles em sequência e aí você faz assim, anima um personagem. O que eu faço no trabalho basicamente é experimentar com as tecnologias que a gente tem atualmente, assim, de geração de imagem aí, que está muito até popular hoje em dia aí pelas redes sociais e tal, de você gerar imagens através de texto, através de determinados estilos e tal. Também de transferência de estilo, de você pegar a sua imagem e mudar para algum outro estilo. Eu peguei mais ou menos essa tecnologia, especificamente o Stable Diffusion, que é open source, mas tem outros. O que é um open source? Open source basicamente o código, os pesos lá, o modelo em si lá que eu estou trabalhando, ele está disponível publicamente, não está sob uma licença comercial, ou seja, ele não é privado. O Midjourney, por exemplo, assim, dá para usar ele lá pelo Discord e tal, mas ele é por uma licença privada, assim, a gente não tem acesso a como é feito, assim, o processo dele. Mas o Stable Diffusion é open source, assim, dá pra gente pegar, modificar ele e tal. Porque o código está aberto, assim, para poder... Sim. Tu mexeu no código das IA que tu usou?
Não diretamente. Eu trabalhei mais com experimentação de variação assim, de hiperparâmetros de geração e tal, que o modelo disponibiliza lá para você alterar e tal, mexer. E foi mais ou menos nesse processo aí de experimentação de hiperparâmetros, de fluxo de geração, de pegar, não, eu pego uma imagem assim, se eu coloco só um frame inicial e ponho para gerar o resto, se eu pego e tento botar... Enfim, são vários processos assim especificamente com o modelo que eu trabalhei lá no trabalho, de você experimentar mesmo e tentar diversas formas de gerar o que você quer e ver o que dá mais certo, sabe? Inclusive, um dos pontos também, eu acho que foi também das maiores dificuldades também do trabalho e também não acabou entrando no trabalho final, acho que foi a questão de dizer o que é uma boa animação, sabe? Eu fiquei muito assim, quando eu trabalhei lá na questão da experimentação, dizer, não, isso aqui não ficou tão parecido com o original e tal, assim, ficou muito numa avaliação mais subjetiva e também porque foi meio difícil de encontrar, assim, o que é uma boa animação? Tu pois chegou né? alguma resposta para tu? Assim, descrevendo assim, informalmente, seria algo que, assim, considerando meu problema, fosse algo que fosse fiel ao conteúdo original, assim, eu dei uma descrição lá, então, que essa descrição, assim, fosse, as imagens que fossem geradas da animação, elas fossem fiéis ao conteúdo original, e que essas imagens tenham a sensação de movimento, né? Que é propriamente animação. Então, basicamente essas duas coisas, assim, considerando o meu problema, né? De pegar uma imagem e transformar isso em animação, movimentar ela. Tem uma coisa no teu TCC, quando vocês forem lá no Atena ver o TCC dele, vocês vão poder ver essas imagens. Tu bota as imagens, por exemplo, de personagens de animação de jogos que tu utilizou, aí tu inseriu essa imagem dentro dessas inteligências e pediu para ela reproduzir movimento a partir desse marco inicial desse personagem. E os personagens saíam borrados nos outros movimentos. Eles perdiam definição, contorno. Eles perdiam uma fluidez que é o objetivo da animação. Que é promover essa alma, essa coisa que se movimenta. Né? Por que tu acha que esses algoritmos eles têm dificuldade em conseguir manter essa fidelidade? É mais uma questão assim da gente talvez não saber ainda como tratar assim, esse modelo de uma forma melhor do que a gente tem atualmente. Inclusive, isso foi assim, um dos pontos que eu discuti mais para o final do trabalho, que foi o ControlNet, que é um tipo de arquitetura semelhante ao que eu usei lá, só que ele leva em consideração também uma outra imagem, assim, com um formato assim, mais ou menos do que você quer, sabe? E isso permitia você assim domar assim melhor a rede e ter um controle melhor sobre as imagens que você gera. Assim, isso é tudo também muito recente, assim, né? O trabalho também foi publicado no início desse ano até. A dificuldade principal, acho que atualmente com relação ao ControlNet e o modelo que eu trabalhei no meu trabalho foi que a gente não conseguia ter isso como parâmetro para a rede, nessa arquitetura que eu usei, da forma do contorno que a gente quer para a imagem, do que a imagem é propriamente, assim, mas com relação à forma, e deixar a inteligência mais com um trabalho assim de preenchimento assim de cor, sabe? Mas a dificuldade principal foi essa, assim, de fazer com que o modelo gerasse a imagem que a gente queria. E foi até também um dos apontamentos que foi também levantado durante o trabalho com as pessoas que testaram a aplicação, foi que o controle sobre as imagens geradas não era tão assim bom, sabe? Apesar de tanto, ia muito assim, muito limitado assim também pela questão do modelo ser treinado para também gerar um tipo específico lá de imagens que também era do estilo mais do Stardew Valley e tal. Eu estava essa semana experimentando uma dessas IA que faz música. E aí, vou ver como é que funciona isso aí. E eles tinham vários presets.
Então eles tinham pré-algoritmos que tinham a tendência pelo qual aquela música ia ser tocada. Então às vezes estavam ligados especialmente a gêneros norte-americanos, assim, variações do pop, variações do trap, do rap, enfim, esses ritmos mais urbanos, eletrônicos. Tá? E aí a gente pedia essa descrição da música, só que ele sempre enviesava por um ponto, assim. Então é como se ele não conseguisse reproduzir esse desejo que é de poder ser fiel a esse processo, né? De criar alguma coisa e contar com essa ferramenta para nos ajudar. Aí, sobre essa coisa da ferramenta ajudar, a gente estava falando mais cedo, isso está no teu TCC também, como essas ferramentas elas podem ajudar, principalmente desenvolvedores de pequenos jogos. Porque essa animação quadro a quadro dá um trabalho demorado, e ele é minucioso, e quadro a quadro, aquela coisa, pouco a pouco. Sim, sim. É até um processo também repetitivo, assim, sabe? Você tem que desenhar também cada etapa da animação. Assim, a ideia surgiu basicamente disso, sabe? Também não tinha muita ideia também do que fazer também para o TCC, mas assim, conversando com o meu orientador, ele é também mais dessa como é que se diz? Ele estuda mais essa temática assim, de IA gerativa e tal. Aí, conversando com ele, surgiu essa ideia, pô, se a gente pegasse uma imagem e conseguisse animar ela, sabe? Assim, um personagem, sprites, assim, de um jogo 2D, assim, mais tradicional e tal. Então, foi mais ou menos nessa linha que eu segui. Daí foi tentar ver o que a gente tinha assim, de solução já para isso e foi tentar bolar esse fluxo aí de geração com IA para tentar gerar animações, spreadsheets. Mas ainda assim, teve assim, um bocadinho de coisa assim, que acabou também não entrando para o trabalho final, também não acabou dando tempo. Uma delas foi tentar assim, não se prender pegar o que eu vi lá do modelo, que gerava lá as imagens lá no estilo mais de Stardew Valley e tentar com outra base de dados replicar mais ou menos o que ele tinha feito, mas também isso acabou não dando muito certo, também diversos motivos, assim, também não tem muita familiaridade também com as tecnologias, mas foi tanto essa parte e tanto quanto a parte de dizer o que é uma boa animação, sabe? Também é meio que importante assim a gente ter quando a gente está avaliando essas coisas, também tem assim, um critério mais assim, objetivo de dizer, não, que isso aqui é uma boa animação, está mais ou menos correspondendo aos critérios lá que eu te falei lá, de fidelidade e de movimento, sabe? Então, foi essas duas partes, assim, que acabou sendo mais, assim, não dando tempo mesmo, nem, e também dificuldade mesmo de prosseguir adiante. Mas, no final, foi um trabalho que deu frutos interessantes, mostrou que dá para se pensar numa ferramenta nessa linha que automatiza assim, esse processo de geração de animação e que pode ser útil assim, para pequenos desenvolvedores, né, de diminuir esse custo assim, de tempo que você poderia estar desenvolvendo alguma outra funcionalidade do jogo, você já aproveita, ou então de custo assim, para contratar animador e tal. E atualmente, com que a proposta que eu já tenho, já dá para se pensar assim, numa versão mais robusta que já seja útil para, por exemplo, prototipação, para validar o conceito de um jogo e tal, você precisa de assets rápido. Isso é uma dificuldade também que assim, muitos desenvolvedores indies também encontram aí pela jornada de dificuldade de encontrar assets e tal, de produzir. Então, isso pode já ser uma maneira rápida, assim, de testar e de validar uma ideia rápida de algum jogo, alguma ideia, assim. Não, assim, foi isso mais ou menos a linha que eu obtive, assim, conversando também com o pessoal lá durante a avaliação que eu fiz, que ajudaria bastante nesse processo, assim, de prototipação e tal. É isso. Aí a ferramenta precisa se desenvolver para ela poder ainda ser de plena ajuda dessas pessoas. Eu quero fazer um comentário, depois a gente vai para os encerramentos, mas eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo meu de computação, e ele falava sobre um livro de IA que ele estava lendo, e como essa pessoa de IA ela falava
como a IA tinha uma deficiência em relação a certos entendimentos, porque ela não tinha corpo. Ele é um cara da robótica também, enfim. E ele falava justamente sobre como a gente desenvolve cognição, desenvolve noção sobre o movimento das coisas, sobre o funcionamento das coisas, porque o corpo da gente está lá. E o corpo da gente também serve dessa interface sensível. E a animação envolve, por exemplo, a criação de um esqueleto. A animação envolve uma noção de corpo. E a IA não necessariamente ela está trabalhando em cima de um corpo, mas de um conjunto de informações, enfim. Até a leitura que eu tenho, né? Eu tenho uma limitação em relação a isso. Mas acho que é uma provocação que eu queria trazer. E queria aproveitar que a gente também está falando de jogo e propor um jogo, que é um jogo que a gente faz aqui no final dos programas, que eu jogo palavras-chave para tu, e tu me responde com uma contrapalavra ou uma frase curta que faça sentido para tu. E, obviamente, a primeira palavra é jogo. Diversão. Inteligência. Sabedoria. Animação. Movimento. Tecnologia. Possibilidades. Humanidade. Boa. Muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Esse trabalho está no repositório Atena. Vocês podem ir lá conferir. Tem TCCs, mas tem dissertações, tem trabalhos de doutorado, enfim. Está lá para consulta e recomendo vocês poderem ver as imagens disso que a gente está podendo falar aqui nesse programa. Também queria dizer que esse programa vai para a TVU, mas também está no canal do YouTube, então vocês podem deixar comentários, falar o que vocês pensaram, o que vocês estão achando. É muito importante para a gente que a gente receba esse retorno da experiência de vocês vendo esse programa. E é isso. Até a próxima. A gente se encontra por lá.